Programa de hoje, o gestor político a serviço de Minas Gerais. Estarei aqui segunda-feira falando sobre as Minas Gerais. O homem que endireitou o trem todo, movido a pão de queijo e muito trabalho, o governador das Minas Gerais. Daqui, pessoal, pão de queijo da Serra da Canastra. Pão de queijo a gente sabe. Que eu já tô indo, Reginaldo, peraí. Romeu Zema! Fala, governador. Boa tarde, Emílio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Um prazer, uma felicidade muito grande estar aqui novamente com vocês. Deve ser a quinta sexta vez minha por aí. aqui. Ó. Acho que agora você vai ser candidato mesmo? Tem nada definido. Não, Tem tudo definido. Mas o que diz o coraçãozinho? Tem sim. Sorriu, hein? O que está definido é que eu vou participar ativamente em 2026 para colocar alguém bom em Brasília. Aí sim. Isso aí está definido. O nome, nós governadores de centro-direita temos trabalhado unidos e eu espero que surja um nome de consenso, um nome que os partidos vejam como viável, e eu vou estar somando tudo que eu posso fazer para que nós tenhamos um bom presidente. Mas está rolando essa união mesmo, porque o que a gente sempre viu até aqui no lance da direita é isso, todo mundo buscando protagonismo e aí dividindo e depois um não apoiando o outro. Como que você está vendo isso daí de dentro? Então, é difícil, porque tem questão de egos. Sim. Né? Eu falo que o que mais atrapalha na política é a questão de ego. E eu já falei que, independente do nome, eu estarei apoiando. Eu acho que todos deveriam ter uma posição como essa. Sim. Vamos ver qual que é o nome melhor lá na frente, mas de antemão já assumi esse compromisso. E temos também questões partidárias, que acabam muitas vezes dificultando, que tem partidos que infelizmente se transformaram em balcões de negócio. Exato. Né? Então tudo isso dificulta, mas eu estou confiante e vou estar participando. Não sei se como candidato, vice, ou como apoiador, ou vice, ou candidato, ou só ajudando a varrer a sujeira lá de Brasília. Mas vou participar. Eu vi, né? Tem várias notícias que envolvem o seu nome e uma das notícias disse que você aceita que o melhor candidato seria Jair Messias Bolsonaro. Tá Isso certo, é uma notícia. Procede a informação? Sim, eu acho que ele resgatou a direita, de certa maneira idealizou essa direita que hoje está tão atuante no Brasil. E se nós já tivemos tanta gente descondenada que nem deveria ter sido, por que ele não pode ser descondenado também? É isso que falam. Deixa eu perguntar um negócio pra você, mais pessoal do que entrar nesse negócio de política. Tanto pessoal quanto profissional. Você, por exemplo, você entrou na política, ninguém te conhecia na época há 8 anos atrás. 6 anos. 6 anos? 2018, 6 anos. É verdade, ainda tem mais 2 anos pra frente. E você é um cara que veio, você tinha lá o seu esquema, sua loja. Não, esquema é um nome que fica feio, né? Sua é um negócio. Seu trampo. Sua loja, seus negócios estavam funcionando bem e tal, e foi pra política. E você tá há 6 anos tocando o governo de Minas Gerais. Isso. O que você diz que foi bom e o que foi ruim para tua vida pessoal? Não pelo que você fez, não, para tua vida pessoal, para você. Correto. O Emílio, foi muito bom porque eu aprendi muito. Eu sou um sujeito que gosta de aprender, né? Eu leio muito até hoje, estou sempre procurando aprender. Então, nesses 6 anos, eu falo que é como se eu tivesse feito um mestrado e 2 doutorados, no mínimo. Eu aprendi muito como que funciona a coisa pública. E eu nunca fui muito próximo da coisa pública, então não sabia. Agora você perde questão muito de privacidade, né? Sim. Antes eu vinha aqui para São Paulo, andava com meu filho aqui, sem nenhum problema. Hoje isso é difícil. E mesmo lá em Belo Horizonte também, você acaba tendo de ter uma vida bastante limitada em algumas questões. Tipo, eu posso ir num restaurante. Só que se eu for num restaurante, eu vou ter pessoas que querem chegar próximo para agredir, tem pessoas que querem chegar próximo para elogiar, para tirar foto.
e você tem de dar atenção. Você acaba sendo uma pessoa pública, eu acho que você enfrenta isso também. Então, eu acabo optando às vezes por não ir, porque se eu for num restaurante com você, eu não consigo conversar com você lá. Eu vou ficar mais dando atenção, fazendo meio de campo, do que propriamente conversando. Então, você acaba perdendo um pouco esse lado da sua vida privada. As pessoas muitas vezes te agridem, você está andando, alguém te xinga e etc. Apesar que isso não me afeta em nada, porque eu tenho a consciência tranquila. Eu tenho até dormido muito bem, o que indica isso. Eu falo que eu faço o certo. E o certo me faz dormir bem. Estou desagradando algumas pessoas que sempre mamaram nas tetas do Estado. E hoje não tem mais isso. Faço algumas coisas que não agradam, mas que são necessárias. Eu falo que governar é meio que igual a figura de um pai e de mãe. Tem hora que você tem de falar não pro filho. Tem hora que você tem de puxar a orelha do filho. E no Brasil nós temos muito populismo. Ninguém quer desagradar ninguém. E quem não desagrada ninguém não consegue fazer nada que avança. Zema, e nesse sentido, eu estava olhando uma reportagem da Veja que fez uma investigação da dívida de Minas histórica. E chama atenção, a dívida com a União do Estado, você deve saber melhor, em 2014 era 70 bilhões, foi para 88 em 2018, no fim do seu primeiro governo 125 bilhões e agora 165 bilhões. E aí, a gente pode dizer que tem uma crise financeira instalada no Estado, e eu vi também que você está tentando propor alguns ajustes, como o regime de recuperação fiscal, teve aí um pedido pro STF, mas a pergunta que fica é, como que você pretende fazer isso sem comprometer os serviços essenciais à população, e por que chegou nesse nível? Perfeito. Bom, a questão da dívida, como você falou, ela é antiga. Lá na década de 90, Minas e outros estados tinham aqueles bancos estaduais. Em Minas tinha o Benge, tinha a Minas Caixa, tinha o Crédito Real. Esses bancos foram liquidados e o passivo passou para o Estado. E foram privatizados a parte boa. E desde então, essa dívida tem crescido constantemente, mesmo o Estado estando pagando. Nós estamos falando de uma correção IPCA, que é a inflação, mais 4%. E a lógica aqui é simples. A economia do Brasil cresce 4% ao ano, década após década? Não cresce. O que fica claro? A economia do Brasil cresce 1,5%, 2%. E no final de uma década, o que acontece? A capacidade de Minas pagar essa dívida diminuiu. É como se o seu salário todo ano fosse reajustado em 5% e a sua dívida em 12%. Esse ano que vem você paga, mas daqui a 10 anos você já não vai conseguir pagar mais. O que aconteceu em Minas, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Goiás, é isso. E São Paulo caminha para isso. São Paulo tem a maior dívida. Só que a economia de São Paulo ainda consegue absorver. E se nós não tivermos um tratamento adequado, como existe do governo federal para o setor privado, nós não vamos ter solução. Quando uma empresa entra em recuperação judicial, o que acontece? Você pega o passivo dela, a dívida, e alonga. E ainda dá um deságio. Aí a empresa consegue manter os empregados trabalhando, consegue pagar impostos e muitas vezes se viabilizar para o futuro. Agora, esses estados que eu falei, incluindo Minas, se não tiver um tratamento, daqui a pouco, sabe, o que vai acontecer é isso. Nós não vamos ter medicamento, nós não vamos ter dinheiro para merenda, porque literalmente a conta não fecha. E olha que eu sou o governador mais econômico da história de Minas. Não tenho palácio, não tenho 32 empregadas, não tenho aeronaves à disposição, nada. Enxuguei o secretariado de 21 para 13 secretários e nada viabiliza. O que nós precisamos é dar um tratamento diferenciado. E lembrando que esses estados ajudam muito o Brasil. Minas Gerais, no número redondo, manda todo ano para Brasília cerca de 150 bilhões e recebe 50 de volta. Então, mas isso para a gente poder entender, para facilitar aqui o entendimento, porque isso é muito específico. Por exemplo, essa dívida é o quê? Você tem lá o... Você manda o dinheiro para Brasília. E Brasília
Ele redistribui essa grana. Essa dívida é isso? O que é a dívida que você tem? A dívida é uma coisa. O que eu estou dizendo são os impostos federais. As empresas de Minas, as pessoas físicas, todo ano pagam para Brasília 150. Certo. E o Estado e as prefeituras de Minas recebem 50. 100 bilhões não volta. Então, todo ano, Minas está mandando 100 bilhões. E o que tanto você está devendo lá para Brasília? E hoje nós estamos devendo 160. E essa dívida de 160 inviabiliza o Estado, Emílio, porque IPCA mais 4%. Nós temos de pagar essa dívida esse ano, se fosse o sistema ordinário, 8 bilhões que nós ainda teremos de pagar. E o ano que vem, 20. Nós não temos esse recurso. A única alternativa é o regime de recuperação fiscal ou então o Propag, que foi muito bem proposto pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que vai colocar uma viabilidade, deve reduzir, se ele for levado adiante como foi proposto, para IPCA mais 1%. Aí é pagável. Eu acho que o Estado que deve tem de pagar, ele tem de apertar os cintos, ele só não tem condição de pagar uma coisa que cresce 4%, enquanto a economia do Brasil cresce 1,5%. Porque os juros ficam exorbitantes e aí a conta não fecha. Mas lembrando que Exatamente. os títulos do governo pagam hoje. Se você investe no governo, o governo tem os títulos que financiam a dívida dele. Hoje o governo paga IPCA mais 6,40. O que ele está falando, e eu entendo assim, olha, é uma coisa histórica, não fui eu que fiz essa dívida inteira, mas vocês precisam ajudar. O problema é que o Brasil, no meu entendimento, faz o seguinte: ele achincalha para alguns e fica dando dinheiro gratuito a outros. Em vez de ser um negócio para todo mundo, é isso. Tem a redistribuição. E aí fica um monte de problemas. A arrecadação tem, né? Porque são 150 bilhões. E aí tem um problema grave, né, que entra na política, que obviamente se cortar os serviços essenciais, a popularidade de qualquer governador vai despencar. E lembrando que antes de eu assumir já tinha cortado. Sim. Eu vi posto de saúde, o único de cidade pequena, fechado. A merenda escolar em Minas era uma água com arroz. Isso aconteceu em Minas Gerais. O salário deixou de ser pago. O salário estava atrasado, né? O salário estava atrasado. O 13º não foi pago. Confiscaram o recurso do Tribunal de Justiça, eu estou pagando de volta. Pararam de mandar dinheiro para as prefeituras, aquilo que as prefeituras têm direito da parte do ICMS, que eu já paguei de volta para as prefeituras. Então, já vivemos o terror. Agora eu pergunto, será que nós queremos repetir o terror? Agora não tem muito município lá, não? Tem município. Muito. Pô, tem 800. Não, mas tinha 800. Tinha que... Não tem muito município. 853. 853 municípios. Cada um com a sua prefeitura, um monte com o vereador. Né? É muito. O Brasil criou muito município. Né? E cada um com a sua secretaria de saúde, de educação, prefeito, vice-prefeito. Nós temos o menor município do Brasil em população, 840. Não tem. Agora, o Paulo Guedes tentou fazer isso. Serra da Saudade. Isso. É uma rua. É uma rua, tem escola e tal. Eu penso que esse prédio aqui de frente, que é um condomínio aqui na Paulista, mora muito mais gente do que em alguns municípios. Vamos fazer o break rapidinho. O break aqui, ó, presença ilustre, hein? Romeu Zema tá aqui conversando com a gente nas redes sociais, @Romeu Zema Oficial. Vai lá, Reginaldo. Muito bem, a gente continua nas plataformas aqui na programação da Jovem Pan. Ô Zema, então você tá 6 anos lá. Você já conseguiu pagar a turma, já conseguiu melhorar a merenda. O que tá faltando lá em Minas? Pra você ganhar pra presidente. Vamos com calma. Não vem não, tem que fazer. Não seja vem humilde. Se organizar direitinho, todo mundo governa. Pra ganhar. Eu te Pega o Ratinho Júnior e vai. 90% dos prefeitos de Minas apoiam o meu governo, porque eles receberam de volta o assalto. Mesmo lá tem bastante petista, hein? Tem, mas eles gostam do meu governo, porque eles sabem que eu pago. Sério? Paga em dia. Todo mundo gosta de pagamento. Dia 5 cai. Todo mundo gosta de dinheiro na data certa. Nós estamos pagando o Tribunal de Justiça de volta. O funcionalismo público voltou a receber em dia.
reclamam que não tem o reajuste à altura. Agora, adianta você dar o reajuste e não pagar como foi dado no passado? Você ia chamar a sua empregada na sua casa, falar, eu vou aumentar seu salário de 50% e depois não pago o salário dela? Então, eu sou um governador que eu prefiro, Emílio, eu tenho sempre dito, receber uma reprovação, mas dormir com a consciência tranquila, fazer o certo, do que soltar foguete e amanhã não ter o recurso para pagar. Infelizmente, a política no Brasil vive muito dessa irresponsabilidade. E o que nós temos lá hoje de desafio no Estado é recuperarmos as estradas. Estamos recuperando. Já recuperei 3.000 quilômetros, mas ainda temos lá mais uns 5.000, que não são os piores, que nós priorizamos os piores para serem recuperados. Mas isso está acontecendo constantemente. Hoje, nós temos mais de 45 obras em andamento, recuperando. E o que eu tenho orgulho de falar é que nós estamos acabando com o maior cemitério de obras inacabadas do Brasil. Nós tínhamos lá mais de 90 UBSs abandonadas, paradas no meio do caminho, obras, unidades básicas de saúde, 6 hospitais regionais de grande porte. Vamos entregar tudo até o final da minha gestão. Do cemitério de obras que Minas tinha, eu penso que nós vamos praticamente zerar. E, logicamente, eu não comecei nenhuma grande obra minha. Para que começar uma obra se você tem centenas para concluir? E geralmente político gosta de fazer. Claro, sim. Não cria uma nova porque vale aí muito tem dinheiro. uma diferença gritante. Sim. É terminar o que foi iniciado. E falando em economia, agora como é que você enxerga o Brasil, o governo federal, nessa linha de gastar muito e até virou meme o Haddad com as taxas, né? Zé do Taxão. O que você acha desses memes? Se faz sentido e qual é a sua visão? Eu pessoalmente, sempre fui econômico, venho do setor privado. Quem vem no setor privado, se gastar mais do que ganha, vai ter problema uma hora. E nós estamos vendo um governo que esbanja, que só quer gastar, né? Tem até uma frase que fala, o bom é gastar é que dá resultado. Eu não conheço nenhum lugar do mundo onde isso deu certo. Fecha a conta. Fecha a conta. E estava agora há pouco com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, ele me falando da preocupação dele com relação ao futuro. A taxa de juros no Brasil não vai cair por causa da gastança do governo. O que significa gastança? Você precisa pegar dinheiro. Quando você pega dinheiro, fica menos dinheiro na praça. Quando um produto falta, o que acontece? O preço aumenta. Inflação. E o preço do dinheiro é a taxa de juros. Então, o Brasil vai continuar tendo uma taxa de juros alta, o que é ruim, porque a economia cresce pouco. Isso significa também, de certa maneira, inflação, como você disse, e que atinge os mais pobres. Sim. Os mais pobres é que são atingidos. O empresário perde poder de compra. Perde o poder de compra, já que ele é assalariado, os aposentados, etc. Então, o discurso do governo federal hoje que fala eu sou social, é um social bem falso. Vamos dizer assim. Porque ele está prejudicando quem mais precisa, que não pode ter inflação. Mas você acha que a população, e até puxando o que o Zuzu falou dos memes, você acha que fica mais fácil a população entender? Falar assim, não, mas peraí, eu tô sendo, tudo que eu tô fazendo, eu tô sendo taxado, porque tinham coisas que não eram e agora eu tô pagando mais. Você acha que a população tá percebendo que tá pagando, tá subindo o imposto e tá se ligando cada vez mais na questão da economia? Eu acho que sim, é muito bom, porque quando o governo fala precisa gastar com programa social, alguém paga a conta. E quem paga a conta é a população, como você está falando, né? E político gosta disso porque ele gosta de lançar programa, né? Só que ele está mandando a conta para todo mundo. Às vezes o seu Zé lá que está recebendo alguma coisa do governo está pagando muito mais de imposto sem saber. Porque o que ele recebe, ele sabe. Agora o que ele está pagando está escondido no preço de tudo, da gasolina, do carro, do arroz, do feijão, da carne, da energia elétrica, que todo mundo paga. Então eu falo que governo que gasta muito é governo esbanjador que manda a conta para o povo e o povo muitas vezes paga sem pagar.
sem saber que está pagando. Já está embutido, o cara nem percebe, né? Embutido. Tudo fica mais caro, né? Tudo mais caro. Boa. Como líder político agora, o que você achou do Maduro? E o Brasil não se posicionou muito, né? A gente falou, era uma brincadeira que o Brasil poderia virar uma Venezuela, mas de fato a gente está vendo aí o Maduro de novo no poder, praticamente uma ditadura. Qual é a sua opinião? Com certeza, tudo indica, foi uma eleição fraudada, né? As pesquisas indicam que a oposição teria ganhado, uma eleição manipulada, e vejo que o Brasil deveria se manifestar. Se posicionar, não é isso? Ele até queria mandar gente lá do Tribunal Eleitoral para fiscalizar, e só não quer ser fiscalizado quem faz coisa errada, concorda? Concordamos. Quem faz coisa certa receberia lá transparência internacional, fiscais de outros países. Eles não quiseram ninguém lá justamente para poder manipular, e quem está sofrendo lá é o venezuelano. Sim. De fato. Zema, uma das pautas aqui do Brasil, com certeza, é a segurança pública. E eu queria saber quais medidas você tomou lá em Minas Gerais. Parece que você fez o endurecimento das regras dos presídios. Queria saber o que você fez também em Minas que daria para fazer mais no âmbito nacional. Nós adotamos uma medida lá que vai entrar em vigor agora, que é proibir cigarro dentro dos presídios. Na minha opinião, é uma medida certa, porque o cigarro acaba causando uma série de problemas, incêndios. Por único lugar para fumar bom. Porra, o único, na o último que sobrou. Para alguém te levar um cigarro. Pode fumar o tranquilo. Cigarro, coloca-se ali entorpecente dentro do cigarro, você não tem dificuldade em fiscalizar. E se alguém quer fumar, fique livre, em vez de cometer crime. Boa. Tão fácil, não é isso? E hoje tem tanta restrição para cigarro, quem voa de avião não pode filmar. Sim. O sujeito não está lá de férias. Na balada, no bar. Quem vai num hotel não pode fumar. Então eu acho que é totalmente certo. Boa. Criminoso tem de ser tratado com rigidez. Não pode ter privilégio nenhuma. Vamos dar privilégio para quem trabalha. No Brasil parece que está tendo essa inversão aí. Exatamente. Né? O criminoso tem de ter isso, tem de ter aquilo, e quem rala aí, quem está sofrendo, parece que acaba sendo perseguido, mal visto, mal falado pelo governo. Agora, deixa eu perguntar um negócio para você, que vocês estavam falando aí sobre a Venezuela, o Maduro agora, mas tem o Milei também na Argentina que ganhou e fez esse esquema, né? Diminuiu o número de trabalhadores, funcionário público, tirou os ministérios, tal, e não sei o quê. Mas populista, muito populista esse Milei. Parece que o negócio não está indo tão bem quanto se achava, né? Porque, não é, Sami? Parece que o negócio... É que é difícil, né? Pegou um país destruído. Você acha que ele vai ter fôlego para a gente ver daqui um tempo, ou você acha que vão destruir ele antes? Então, Emílio, aí tem uma queda de braço. A receita dele é a receita certa, nós sabemos. É igual alguém que está com um tumor, que precisa passar por uma quimioterapia, por uma radioterapia. É um tratamento agressivo. Se a pessoa pudesse optar por não fazer, ela optaria por não fazer. Mas você sabe que a única maneira de curar o câncer, eliminar o tumor. Então, eu espero que o país, as instituições, a classe política tenham essa visão de longo prazo. Nós vamos apertar o cinto, vamos sofrer aqui por 1 ano, por 2 anos, mas essa inflação vai acabar e a Argentina vai renascer um outro país, com uma inflação controlada, com as instituições, com credibilidade e com um futuro promissor. A Argentina é um caso meio que quase que semelhante à Venezuela. Há 100, 120 anos atrás, a Argentina era mais rica do que os países da Europa. Né? Então, mas num país polarizado, o Brasil também é bem polarizado, né? Então, o Brasil... Aí tem gente que torce para dar errado. Isso. Quem vai ser o cara que vai fazer com que as pessoas tenham esse pensamento que você tem? Porque esse pensamento seria meio o centro sapatênis. Eu vejo... Nem lá, nem cá, mas é difícil. O que eu vejo muitas vezes, tanto por parte da esquerda quanto da direita, é você
não só querer vencer, mas querer destruir o seu opositor. Sim. E isso é ruim, não é? Você está num campo de futebol, você precisa ter o seu oponente até para você mostrar que você é bom de bola, para fazer gol nele. Se você quiser passar metralhadora no seu oponente, e parece que tem hora que essa visão de atacar, de entrar em temas que não são... Eu estava conversando lá com o Roberto Campos agora também, né? Ele me falando, 60% da discussão política gira em torno de temas que não melhoram a vida das pessoas. Exato. É importante, ele citou lá 2 pontos aqui, aborto e porte de armas. Agora o brasileiro está preocupado em colocar carne no prato dele. Ele não está preocupado com esses pontos. Passar no supermercado, lógico. Ter um emprego melhor e a classe política fica debatendo nisso porque isso faz aparecer aqui no porque jornal. dá voto, dá voto, etc. Então eles estão preocupados com o poder. Vamos deixar claro. E não com o problema do povo. Mas quando é conveniente, você desculpa. Pois não. Não, é que teve um programa de produtividade à polícia militar que o senhor implementou, que tem coisas que eu achei legal, outras não. Por exemplo, ele dá um bônus de acordo com as multas de trânsito que o agente faz. Eu acho isso ruim porque, às vezes, você cria uma indústria de multa. Sim. Outras coisas legais que você fez, por exemplo, carros apreendidos, se aumenta, por exemplo, se tem um crime noturno, o policial perde pontos. Tem funcionado, e mais do que isso, por que não joga um índice, por exemplo, de diminuir a criminalidade? Porque nem sempre eu acho que depende só do policial de campo. A gente às vezes traz policiais aqui que eles falam, a gente prende todo dia Isso, a gente galera na solta. Paulista, mas solta. Então, às vezes é muito mais fácil multar uma pessoa, porque o ser humano não tem tanto, o cidadão de bem não tem tanto recurso, do que pegar o criminoso que vive disso e é um profissional. Então, a pergunta é, se puder explicar o programa e principalmente se os efeitos têm sido positivos. Lembrando que Minas, Sam, é um dos estados mais seguros do Brasil. Tivemos um pequeno acréscimo, mas estamos totalmente atentos à questão da violência, de homicídios. Quando você é muito bom, tem hora que é difícil você ir além. É igual alguém que... Oi? Paga melhor também. É igual alguém que emagreceu, né? Chega uma hora que você, em vez de emagrecer, você vai ganhar 100 gramas ali. É verdade, eu sei como é isso. Então, você sabe muito bem. E o que nós temos conduzido com relação à segurança pública realmente é deixar claro, Minas não é um estado para criminoso. Tivemos, alguns anos atrás, uma ação na cidade de Pouso Alegre ou Varginha, não me recordo bem, aonde fecharam a cidade, né? Tentaram fechar, eu lembro disso aí. E não conseguiram. Então nós estamos deixando muito claro, aqui em Minas não é terra para criminoso. Você quer, vá para outro lugar, porque aqui nós não permitimos invasão de terra. Temos dado o maior apoio para as forças de segurança em termos de equipamento, de viaturas. Temos uma das polícias mais respeitadas do Brasil, que é a nossa Polícia Militar, que o ano que vem ou no seguinte vai completar 250 anos, é a mais antiga, é da época do Império ainda, da época das Minas de Ouro, por isso que ela é a mais antiga. E essa questão da segurança é fundamental para desenvolvimento. Aonde você tem segurança, você tem investimento. Boa. E nós sabemos que em alguns lugares do Brasil não recebe mais empresa, ninguém investe. Por quê? Porque não vai ter segurança ali, não tem esse conforto de saber que você manda no pedaço e não os criminosos. De fato, o papo está muito agradável aqui, mas eu vou dar uma apertada aqui no Zema. Eu porque converso nós temos com ele, dois assuntos aqui. governador. Não, aqui a gente... O Zema a gente adora ele e eu não duvido do seu trabalho, mas tem duas pautas aqui que alguém precisa se posicionar. Uma, a PEC da anistia e o seu partido, que eu acredito que é o Partido Noivo, o Partido Novo, agora voltou atrás e vai querer o fundão. São dois assuntos que a gente fica falando de direita e esquerda e todos os partidos se unem por essa pauta. Partido Noivo? Partido Noivo, ele é do Partido Noivo. Salles voltou pro Noivo. Voltou, mas o ponto é anistia e fundão. Você está falando anistia aos partidos políticos. Exato. Né? Cá entre nós, partido político tinha de ser tratado como qualquer outra entidade. Eu nunca vi uma empresa
que gera emprego, que paga imposto, receber uma anistia como essa. Você concorda? Não faz sentido. E partido político, pelo que nós sabemos, ele distribui o dinheiro ali da forma que os cacicões bem entendem. E eu sou favorável a não ter anistia, até para que partido que não cumpre a lei desapareça. Você concorda? Total. Não é assim? Mas não foi votado dessa forma. Né? O Novo votou contra. Votou? Contra a anistia. Tá lá, O Novo Novo PSOL. votou contra, na verdade só tem 3 representantes, que é o PSOL. Van Hatten, o Gilson Marques e a Adriana Ventura. Os 3 votaram contra, contra a anistia. PEC da E o anistia. fundão, que todo mundo fala que não tem como ocorrer sem o dinheiro. Também. A questão do fundão, nós somos contrário ao fundo, vale lembrar. Agora, o que é a questão do partido? Você é contrário ao fundo. Certo. Você quer mudar o fundo. Agora, se você precisa, para fazer essa mudança, ganhar eleição, você ficar sem usar o fundo, você está querendo ir para uma guerra com estilingue e o seu adversário com bomba atômica. Então... Não tem jogo. Não tem jogo. Mas é difícil. Então, mas você que manja esse negócio, tem um monte de deputado lá, Minas é grande, tem um colégio grande. O que manda hoje em dia é esse orçamento, né? Os caras pegam os 50 as emendas. Porra. Grande. Os caras pegam os 50 bi. Sim. Isso aí não vai acabar, né? Isso aí é um negócio que eu acho que isso nunca vai A pior acabar. coisa que fizeram. Isso que eu acho que é o grande problema, porque quem acaba mandando é a turma que vai fazer negócio, aí virou negócio. Isso aí. Como é que acaba isso? Tá muito difícil, eu concordo. O Brasil precisava ter um decréscimo dessas emendas ao longo do tempo, o que politicamente é muito difícil, porque nós viramos assim, lá no Congresso, é como se fosse um cabo de guerra com 500 pontas, cada um puxando para um lado. Exatamente. Não sai do lugar. Você concorda? Exatamente. Não é? Fica tudo no mesmo lugar. E aí é aquilo que você falou. Aí fica falando de aborto, fica falando de arma, fica falando de maconha, de não sei o quê. Fumaça, banheiro trans. E aqui é passando, e a fumaça aqui e aqui passando, não é? Então, mas como é que acaba isso? Como é que... Ou não acaba? Ou vai ser assim. O Emílio, eu sou favorável a mudanças de longo prazo. Eu chegar para você e falar, o Emílio, você vai ter de mudar seus hábitos de vida radicalmente a partir de amanhã, é difícil. Agora, se eu falar, o Emílio, a partir de amanhã, em vez de tomar 10 cafés, você vai tomar 9, é palatável, você concorda? E vou falar, e daqui a um ano você vai tomar 8. Entendi. Então, eu acredito nessas mudanças de longo prazo, porque no curto prazo é muito difícil. É na linha da reforma da Previdência. Para os novos, Entendi. a regra Entendi. é outra lá Porque na já tá frente. viciado. Porque já O tá sistema tá viciado. Tá viciado. Então, é difícil você quebrar isso. Poderia ter aqui, né, um sistema autoritário que impusesse isso, mas eu acho que não é o que nós queremos, né? Nós acreditamos na democracia. Porque esse orçamento, que é um orçamento secreto. É um orçamento secreto. Aí mudou o nome pra ficar mais bonito agora. Que você não Mas precisa... é uma vergonha isso daí. Então, mas é o que está acontecendo. É o do jogo. Você acha que é Que assim é vergonha, é que tem no vergonha. jogo. É assim que funciona. Então você é candidato, hein? Eu não sou, não. É sim. Não, tá. Tem cara. Tem vontade. Ele tá à disposição aí. Corte de cabelo é de um candidato. pelo Tá no menos. aquecimento igual viola em 90. Ei, Zema. Vamos lembrar aqui 2018, né? Eu era do setor produtivo, do setor privado, me candidatei porque vi que Minas precisava de alguma coisa nova e tinha uma chance de 0,1% de ganhar. Mas eu sempre falo que nós temos de ir para a política para somar e não para poder ganhar a eleição. E eu fui naquele momento para somar. Acabou que eu ganhei. Sem até, vamos dizer, ter esse objetivo, porque eu sabia que a minha chance era muito pequena. Então eu fico muito confortável, Emília, quando eu vejo que eu estou contribuindo. Você entendeu? Eu não preciso ser o eleito, o presidente ou aquilo, não. Se eu estiver contribuindo, e eu vou contribuir, eu já fico muito satisfeito. E tem coisas que é Deus que vai guiar. Não tem como você dizer de antemão. Então, em 2026, você vai me ver muito aí, trabalhando por um candidato bom. Que beleza! Boa, Zema. Pô, eu queria agradecer a presença do governador Romeu Zema aqui. No Instagram é @Romeu Zema Oficial para você seguir.
O que você trouxe? Ó, eu trouxe sacolinha do Zema. eu vim aqui Pô, você fazer propaganda de produtos mineiros. Aê, aí. Boa, o café Aí, mercadinho do Zema. Olha Ó. os queijos. Trouxe aqui para todo mundo. Boa. Primeiro, ó, eu quero esse falar queijinho. Aí sim. com todo respeito aos gaúchos, aos catarinenses, mas os vinhos de Minas já têm qualidade Olha tão aí, ó. boa quanto eles. Nós estamos fazendo... Ganhando concursos aí em todo lugar do Brasil. Esse vinho aí é excepcional. Esse café é top. maravilhoso. É demais. Esse café é um Esse café é o absurdo. que eu Esse café levei, é muito bom. que eu levei pro Papa Ah, no é? ano passado. Sim. Entreguei lá o café pro Papa. Trouxe aqui também, Minas tem produzido os melhores azeites azeite de do abacate. Brasil. Desse E é de esse aqui abacate. é Mas de esse você abacate. trouxe também. Vai levar tudo. Trouxe. Azeite de abacate. Ó. E o queijo. Eita, aí artesanal. pronto. Já corta esse aí. Esse aqui é lá da Serra, da Canastra. É, o queijo eu vou dos querer levar. melhores. Que é onde nasce o Rio São Francisco. Sim. Isso. Você sabe que o Rio São Francisco, ele nasce é uma torneira. É um filetinho. Se esse homem for lá na fechar Serra a da torneira. Canastra e pisar, Acabou a água do mundo. seca o Rio São Francisco. Acabou o Nordeste. Cabo Nordeste. Acabou a água do mundo. Você sabia disso ou não? Aqui, ó. Como é bonita aquela região, né? Que lugar Muito lindo, bonito. né? Muito Você bacana. conhece lá? Conheço, claro. O pessoal devia conhecer muito. Olha lá, ó, olha lá o nascente do Rio São Francisco. Aí, ó, isso. É ó, isso aí. é lá. Chico vai ali e acaba com a água. É São Roque, né? São Roque. Exatamente. É muito linda essa região. Sim. Minas é um lugar bonito, né? Tem história Serra ali, né? das Antas também. Sim, tem Serra das queijos Antas. maravilhosos. E nós temos crescido no turismo como nunca também, o Estado, recebendo turistas em volume recorde e muito devido à cozinha nossa, ao povo acolhedor, a esses produtos aí que começam. Nós vamos ter lá a primeira Enovila. Você sabe o que é Enovila? Enovila deve ser, mano, De vinho? né? É um condomínio com plantações Ó, de uva caramba. onde você produz o seu vinho lá. E mora lá. O que eu sei que é o queijo de Minas, ele ganha de queijo francês. Ele ganhou prêmio, ó, esse queijo aqui, ó. Ele ganhou prêmio aqui, ó. Terceiro Mundial Formage. De queijo. Bronze. É bronze, ó. Medalha de bronze. É igual a fadinha, ó. Tá bom. Não é ouro, mas é bronze. Levou ó. a medalha. Falando nisso, ó, o Zema, premiado. o Zema fez Isso é a aposta mundial, com os atletas mineiros. Cada medalha que trouxer um atleta mineiro vai nadar 500 metros aí. Quero nadar lá no inverno, Ó, na água no gelada. Vai nadar no Rio Sena com a prefeita. Vai nadar no Sena? Com a prefeitura. Isso aqui é meu? É meu? Não, não, não. Ó, tem Não. um pra cada um. hein? Não Cada tem. um. Tem um pra Não, cada um. tem, não. Mendigão, vai vender, velho mendigo. Não vem não. Barraca do velho. Não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Vai fazer o quê? Vou fazer igual o Haddad. Igual o Maduro. Não Vai vem dar não. uma Fazer igual o taxada Haddad. aí? Mendigão. Vou taxar. Não, vai taxar não. Pode me dar um queijo aqui. Não, eu vou. O café tem preço O queijo é meu. O queijo. O queijo corta na metade. É, pra o matar a queijo é que eu saudade acho que vai das ter que Minas cortar o Gerais. grande aí. Gordão. Isso. O gordo não tá comendo lactose. Meio Era só um Ô, minutinho. Baleia. Fica na tua aí. queijo. Põe embaixo da Atenção, teta. Cariani. Café pro. Café eu quero muito. Café pode dar pro fuzil. Café pro É, fuzil. porque ele fuma um cigarrinho depois. Amantes de café. O que você quer, Sam? Queijo. Testa. Não, Queijo, dá queijo pra ele. Café maravilhoso. Zuzu. Eu quero café e azeite. Ó, queijo montanhês? Porra. Que é esse queijo? Esse eu adoro. Queijo montanhês. Esse aí é chique, tem que Esse ser é o pra montanha, você. é A gente bom não esse sabe nem queijo. comer esse aí. Bom, é bom. Queijaria Nova Aliança. Esse Esse é é pra bom. você, Comendo Zuzu. uma trinca, aí obrigado. sim, hein? Valeu. Esse é pra você. Muito obrigado. Esse comprar, não dá Zema? pra babar. O vinho. Teu, né, Milhão? Hã? Eu vou de vinho e café. Esse vinho é de... Você quer vinho também? Vinho e café. Você é um puta pedido. Não, tem pra pra todo dar. mundo. Vinho tem pra todo mundo. Reginaldo. Não, tem pra Pronto, ó. todo mundo. E um café, quero um por cafezinho. gentileza. Quem quer café? Eu. Cafezinho. Quer vinho também? Leva vinho. Vinho tem pra todo mundo. Ah, tem pra todo mundo. Pra tua. Leva um azeite também. Eu tenho azeite, eu já tenho. O azeite eu quero. Sobrou um azeite. Puta, como você é mendigo? Dá um azeite. Sobrou dois cafés. Pessoal do RH, pode mandar quanto eu ganho. Manda Reginaldo café pro pediu. Morgadão. Imagina o Zema presidente, o que vai trazer. Morgadão pra nós. quer café. Eu. Morgado quer café? Quando for Eu tô candidato, meia volta, hora, viu, pedindo Zé? café, Muito bem. Pelo amor de Deus. Já fiz a distribuição como um socialista, hein? Isso aí, social-democrata europeu. Um socialista agora. O que tá olhando? Puta, ó, que Folgado, velho. Ô, Baleia. Olha o baleia, ele é. Baleia é uma falminha. Ele tava sem lactose. Zema, até obrigado por o- você ter vindo. Eu que agradeço. Valeu. Tudo de bom aí. Até a próxima. Romeu Zema conversou com a gente aqui na programação da Jovem Pan.